O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram um pesado fardo e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados em praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta Santa Missa, através da TV Imaculada, a palavra de Deus da liturgia desta terça-feira, da segunda semana da Quaresma, ela mexe num ponto na nossa vida que é bastante delicado: o nosso ego pessoal. E aqui a palavra de hoje, nós não podemos direcionar esta palavra somente àqueles que, vamos dizer assim, têm uma função religiosa ou têm uma liderança na comunidade. A palavra de Deus de hoje é direcionada a todos aqueles que têm uma missão particular de conduzir o povo neste ou naquele segmento, seja no religioso ou não. Mas a palavra de Deus nos chama hoje à coerência diante daquilo que nós pregamos, diante daquilo que nós acreditamos, diante daquilo que nós somos responsáveis. Coerência com testemunho de vida. E sabemos o quanto isso é desafiante e também difícil para todos nós. Vejam o que Jesus diz: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer tudo o que eles dizem. Os nossos bispos, os nossos padres, as nossas lideranças, os nossos governantes
tem autoridade para interpretar a lei, seja ela religiosa ou civil. E nós devemos seguir o que eles dizem. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam, mas não praticam. Como isso é desafiante para todos nós. Todos nós. Repito que estamos à frente, que somos lideranças, né? Seja em qualquer segmento, é muito desafiante. É necessário sermos coerentes com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós acreditamos. É muito difícil aceitarmos aquilo que a própria palavra nos diz hoje, mas é a pura verdade. Vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam, mas não praticam. E isso é uma verdade concreta. Uma verdade concreta. É necessário um testemunho maior nas nossas ações, diante daquilo que nós pregamos. É necessário um testemunho e um compromisso maior diante daquilo que nós somos responsáveis. E eu digo isso em todos os segmentos, repito. Os nossos governantes, né, nos exigem leis, colocam nos ombros do nosso povo fardos pesados, mas que eles não carregam. Por muitas vezes também nós, né, lideranças religiosas, colocamos no ombro do povo fardos pesados que nós não vivemos, que nós não testemunhamos. É um desafio muito grande. E a palavra nos pede hoje coerência com aquilo que pregamos, com aquilo que acreditamos. Não podemos fazer as coisas para sermos elogiados. Principalmente neste tempo quaresmal, em que somos convidados a uma prática maior da oração, do jejum, da caridade. Devemos assumir isso para vivermos uma intimidade maior com Deus, para crescer na nossa amizade com Deus, para fazermos uma experiência concreta de Deus na nossa vida, não para sermos elogiados. Nossa, como aquela pessoa reza bastante. Olha a situação dela na quaresma, está até pálida, fraca, de tanto jejum que ela faz. Já recebemos o elogio dos homens, não precisamos da recompensa de Deus. Nós ouvimos isso no início da nossa quaresma. O teu Pai que vê o que está escondido, o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Pensemos isso, irmãos. Porque por muitas vezes caímos sim, principalmente nós lideranças, caímos na tentação de buscar o elogio dos homens, de fazer as coisas, até mesmo a nossa experiência de oração, a nossa pregação, para sermos reconhecidos, aplaudidos, elogiados. Já recebemos a recompensa. Peçamos a Deus, na manhã de hoje, que Ele nos conceda a graça de uma verdadeira conversão. E que nós busquemos uma coerência maior com a nossa vida. Para que não sejamos hipócritas. Essa é a palavra. Não sejamos hipócritas. Pregar aquilo que por muitas vezes não vivemos, e o pior ainda, às vezes não acreditamos, e por isso não assumimos para a nossa vida. Hipocrisia
está presente na nossa caminhada e também na nossa caminhada cristã. Tenhamos cuidado, né? Não sejamos sepulcros caiados, como disse Jesus aos mestres da lei e aos fariseus. Ou então, num dito popular que nós bem conhecemos, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É um desafio muito grande sermos coerentes com a palavra e tomarmos atitudes de fato que possam testemunhar aquilo que nós estamos pregando. A palavra convence, mas o testemunho arrasta, também diz o povo. Sejamos, então, essas testemunhas do poder da palavra, da ação de Deus em nós, para que a nossa vida possa evangelizar e levar muitos irmãos a uma verdadeira conversão, vencendo a hipocrisia que nos cerca no dia a dia. Que assim seja. Amém.